Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino profissionais insatisfeitas a fazerem o que amam, a trabalharem com o que amam. Então, meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu também sou mentora certificada pela Gallup, uma empresa de referência mundial em desenvolvimento profissional. E o tema de hoje é sensacional, minha gente. Assim, é como ter coragem para mudar de trabalho e passar a trabalhar com o que ama. É muito interessante porque assim, eu tenho certeza que você vai sair dessa live com essa coragem. E não é aquela. E você vai entender vários tipos de coragem que existem através das pesquisas. E você vai sair dessa live tendo bastante coragem para você conseguir fazer a sua transição de carreira. Bom, e se você ainda não é inscrita no canal, eu gostaria muitíssimo que você se inscrevesse, porque todos os dias estou postando vários conteúdos que vai te ajudar a ter essa coragem, tirar esse medo, essa insegurança de você mudar e trabalhar com o que ama. Então vamos lá para o nosso conteúdo? Então o que você vai aprender nessa live de hoje? De uma vez por todas, você vai ter a coragem para fazer a sua mudança de carreira, para trabalhar com o que ama. Então assim, perguntas como, por exemplo, assim, bom, Anelisa, eu quero trabalhar com o que eu realmente amo, mas como é que eu faço para superar o meu medo da mudança? Como é que, afinal, de que medo que eu tenho? A gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Como é que eu tenho mais coragem para começar o que eu realmente faz os meus olhos brilharem, que eu amo de paixão? E aí, qual que é o melhor momento? Qual que é o melhor momento para dar o primeiro passo? Então, essas perguntas que eu vou te responder, eu vou te responder também perguntas como, por exemplo, assim, que tipo de coragens que a gente pode ter para a gente começar? E essa coragem, essa palavra, ela é sensacional e você vai entender por quê. Então, a mudança de carreira ou emprego, sim, ela exige coragem e nem todos conseguem essa coragem, infelizmente. Mas estando aqui, já que você está aqui, eu tenho quase certeza que você está buscando isso. Então, como você está buscando isso, é isso que eu quero te entregar, tá bom? Então, fica aqui até o final, que no final dessa live eu vou dar algumas dicas de como que você consegue melhorar esse seu nível de coragem para você começar a trabalhar com o que você ama de paixão e de amor, tá bom? Bom, e o que eu acho bastante interessante é que, assim, existe um estudo científico sobre a coragem. É um pesquisador americano, psicólogo, que ele chama Robert Bishwan Dinner. É bem difícil falar o nome dele porque acho que ele é alemão, se não me engano. E ele é muito interessante porque ele é considerado o Indiana Jones da psicologia positiva, porque ele foi para vários lugares do mundo, por exemplo, a Quênia, o Israel, a Índia e várias tribos da Austrália, principalmente, onde ele foi pesquisar por que tem pessoas, tem culturas que têm mais coragem ou não. O que está a coragem está ligada com a felicidade. Então, é muito interessante a pesquisa dele e baseado em vários estudos que eu fiz, no estudo deles também, dos cursos que eu fiz, é que eu me baseio nesse conteúdo também. Então, você vai entender como é que a coragem é tão interessante e tem pesquisas sensacionais. Então, porque você tendo mais coragem, você vai conseguir colocar os seus planos em ação, mudar alguns comportamentos e atitudes para conseguir mudar de carreira. E eu já posso te adiantar que coragem não é ausência do medo. Coragem não é ausência do medo. E mesmo com medo, você pode e deve tentar dar o seu primeiro passo. E no final dessa live você vai entender por quê. Então eu imagino que você quer garantias de sucesso no seu novo emprego, na sua nova carreira, no seu novo trabalho e a sua transição ela tem todo esse peso às vezes, né? Mas às vezes nós temos medo do desconhecido. Então, e não saber o que vai acontecer aumentam as suas dúvidas, as suas incertezas, os seus medos e quase que todos aqueles sentimentos negativos que nós todos aqui somos bastante familiares. Mas eu tenho 3 perguntinhas para você fazer que eu gostaria muitíssimo que você pudesse escrever. O primeiro delas, a primeira pergunta é:
Qual o preço que você está pagando para estar vivendo a vida que você vive atualmente? Isto é, se você está descontente, se você até hoje não conseguiu fazer o que o que faz os seus olhos brilharem, o que você ama de paixão, qual que é o preço que você está pagando para isso? E também o preço emocional, como preço financeiro, como preço também físico que a gente acaba pagando também. Então, gostaria que você pensasse nisso. E outra pergunta é, o que afinal você tem a perder em começar a fazer esta mudança? Começar a dar o seu primeiro passo. Então, e qual que é o real medo? Que eu acho muito importante, porque o medo, ele é muito emocional, e a gente vai entender por quê. Agora, qual que é o tipo de medo que eu tenho atualmente e que está me bloqueando, está me paralisando? Porque como o medo é emocional, como é que a gente consegue racionalizar um pouquinho esse medo para que a gente consiga ter a condição de agir, que é uma das condições para a gente ter mais coragem? Então, mudar sim exige coragem, mudar de carreira em especial requer uma atividade mais, uma atitude, um comportamento mais otimista, ter um planejamento e sim mais coragem. Então, e o resultado exige paciência. Ao longo do percurso, claro que você vai ter várias dúvidas e todo mundo tem essas dúvidas, e eu quero te dizer que essas dúvidas é completamente natural. Esse medo, ele é natural, e a partir do momento que você começa a agir, essas dúvidas de que, será que eu fiz a decisão certa? No caminhar você vai entender que você está fazendo a decisão certa. E tendo esse pensamento, e se, muitas pessoas permanecem um emprego aquém das possibilidades, estagnadas no trabalho, sendo quase que refém do próprio trabalho. Tem uma seguidora que ela me disse assim, que ela está fazendo o trabalho dela há muito tempo, que ela considera inclusive como uma prostituta profissional, isto é, está vendendo o trabalho, o tempo dela para um trabalho como dentista que ela não gosta mais, mas que ela se sente quase que uma prostituta. Olha só que forte isso, né? Como que é tão difícil às vezes quando a gente faz um trabalho que as outras pessoas nos veem como sucesso, como maior desempenho, mas aqui dentro tem aquela dor imensa. Então, assim, gostaria muitíssimo que você pensasse nessa questão. E a insegurança e o medo são mais fortes que as suas boas intenções e planos. Então, as falhas, os erros, os problemas reforçam esse aprendizagem, reforçam esse medo, né? Então, o pior erro que você pode cometer é o medo de cometer um. Então, assim, o primeiro medo que eu gostaria que você tirasse, ou pelo menos tentasse racionalizar, que o pior medo que você tem é o medo de você não cometer nenhuma falha. E você já deixou de se arriscar por medo de falhar? Então, talvez você não queira se ser candidato para uma vaga de um emprego, porque você pensou que não tinha habilidades suficientes, ou ficou com medo de conversar com alguém da nova área que você quer trabalhar, ou de repente você tem um medo que ele é tão grande que você quase que não consegue dar nenhum passo. Então, é uma simples mudança de atitude. Eu sempre digo que é uma mudança de atitude, uma mudança de chavinha que você faz na sua mentalidade para você poder ter mais coragem, aprender, e também aprender a olhar uma situação com os outros olhos também pode fazer a diferença muito grande nesse processo. Então, para a gente entender com mais profundidade, a gente vai entender o que é, afinal, a coragem. Olha, minha gente, quando à medida que eu vou explicando, eu gostaria muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo que vocês colocassem as perguntas aqui, e no final da live eu gostaria de responder todas as perguntas que vocês tiverem. Combinado? Então escrevam aqui que eu vou responder. Então, afinal, o que é coragem? A coragem é aquela força interior que te move para fazer, realizar, colocar em prática o que você acredita ser significativo e importante para você. E com planejamento e sabendo o que você gosta, do que você faz de melhor, do que o mundo pode pagar, você consegue ter mais esta coragem. Bom, então tá, Nelise, eu entendi o que é coragem. Agora, qual que é a diferença entre a coragem e o medo que as pessoas
confundem muito. Então, isto é, o que não é coragem? Primeiramente, coragem, como eu disse, não é a ausência do medo. O medo é um alerta do corpo natural para você não ficar em pânico. Então assim, é algo bastante eu diria, de sobrevivência. A gente vai entender um pouquinho melhor depois. A coragem não é ser aventureira, isto é, correr algum tipo de risco sem plano. Pode-se dizer, assim, eu poderia se dizer que assim, você ser aventureira é ser, inclusive, até arrogante, né, no quesito de mudar de carreira, mudar de profissão para trabalhar com o que você ama, achando que tudo vai dar certo, tendo aquela visão muito otimista, quase que aquela visão poliana. Ah, não, tá tudo certo, vai dar certo. Então, assim, a ser aventureira não é ser corajosa. Uma outra questão que me falam, meus alunos também me falam bastante não é coragem, é você agir de uma forma imprudente, precipitada, impossível e irresponsável. Isto é, por exemplo, eu já não aguento mais o meu trabalho, eu vou pedir a demissão, eu já não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais o meu chefe, não aguento mais os meus companheiros de trabalho, então eu vou pedir demissão porque eu já não aguento mais, já que a Anelisa está falando que coragem é importante. A Anelisa está falando que a coragem é importante, mas é uma coragem que precisa ser organizada e planejada. Então, você ser precipitada não é coragem. Então, e também não é coragem achar que só o esforço e a força de vontade e a motivação vai te ajudar na sua mudança. Então, assim, isso não é coragem. Agora, coragem é focar, por exemplo, nos seus talentos, focar no que você faz de melhor, que são os seus potenciais. Então, por isso que coragem é ter uma coragem preparada, uma coragem organizada, uma coragem para usar as suas habilidades, porque todas nós aqui, se nós temos já 5 a 10 anos de profissão, nós já temos mais de 40 anos, nós temos mais de 50 anos, eu tenho certeza mais que absoluta que todas nós aqui nós temos habilidades, só que a gente tem que tirar essa habilidade daqui e daqui que eu ensino no curso. Bom, a coragem também, o que é coragem? A coragem para servir o seu próprio caminho, independentemente das críticas e das admirações. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está numa carreira, que você está estável, as pessoas acham que você tem sucesso e para você é quase que uma tragédia, porque você vai arrastada para o serviço, para o trabalho. Então, independentemente da crítica que pode acontecer, você ter essa coragem para mudar. Independentemente da admiração também que as pessoas podem ter para você ter essa coragem. Então, é essa coragem de, independentemente do que vão julgar, do que vão te criticar, do que vão te admirar, você ter essa coragem aqui interna e aqui dentro para você poder mudar. E outra definição que eu digo de coragem é fazer um plano de ação e executar algo concreto todos os dias. Eu sempre digo que o que vai determinar do que você vai fazer uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, é o que você faz todos os dias hoje, nesse momento. Então, por isso que todas as minhas lives você vai ter um mão na massa para você fazer logo em seguida. E como é que eu faço isso, Anelisa? 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver. Frequência é mais importante do que você começar a trabalhar por 1 hora, um dia só e não trabalhar mais. Então, eu prefiro que você trabalhe 5 minutos todos os dias do que absolutamente nada, ou 1 hora por dia. Combinado? Então, por exemplo, se você quiser entrar em contato com alguém para aumentar a sua networking, entender os problemas, o cotidiano dessa nova profissão, é também uma coragem. Entrar em contato com uma pessoa, mesmo sabendo que você vai ser rejeitada, mesmo sabendo que você não vai ser atendida, você ter essa postura que o que eu quero está mais longe do que eu estou aqui agora. Então, mesmo com todos os nãos que você já tem, agora, esse não pode transformar-se em sim, né? Então, por isso, essa coragem de você começar a entrar em contato com pessoas, começar a colocar o seu projeto no papel, começar a dar o seu primeiro passo. É essa pequena coragem que eu preciso de você e que eu defino isso como coragem. Uma outra definição de coragem é: coragem exige dedicação, meios, recursos como tempo,
energia, motivação e foco, não é gerenciamento de tempo. Então, e você precisa ter um método, ter uma estratégia para você poder aproveitar as circunstâncias que vocês têm nesse momento, para você conseguir mudar de A para B, que é onde você quer. É um investimento que você faz todos os dias, todos os dias. Anota aí, a coragem. E a coragem, de novo, não é a ausência do medo. A coragem é o medo em movimento. Mesmo com medo, eu vou caminhando. Mesmo com todas as inseguranças, com todas as incertezas, vou fazendo pequenos caminhos e que dessa forma, esses medos, essas incertezas, elas vão dissipando, elas vão acabando com o caminhar. Confia em mim. Tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui essas perguntas no final do vídeo, que eu vou ter o prazer imenso de poder responder para vocês, porque o que eu quero aqui é que você saia dessa live com muita coragem, porque eu estou te preparando para o dia 5, a partir do dia 5 de dezembro, eu vou fazer várias lives, uma série de aulas, que eu estou fazendo uma jornada, descubra os seus talentos para trabalhar com o que ama. Então seriam 3 aulas, mas eu preciso que você se inscreva, porque é um evento totalmente fechado, e que você vai colocar o seu e-mail e vai entrar para um grupo de WhatsApp. Então você clica no link da minha bio, se inscreve lá e que eu vou te mandar e-books e exercícios para que você possa ir fazendo essa sua caminhada, esses pequenos passos, tá bom? Então, se você não está lá, não entrou ainda, entra lá e volta aqui, combinado? E também dizendo que essa live vai ficar gravada, caso vocês queiram assistir, eu recomendo muito que vocês assistam novamente, porque às vezes, para cair a ficha, acho que todos nós temos acho que a maturidade é a idade para dizer o que é cair a ficha, né? Pra gente entender cair a ficha, às vezes a gente tem que ouvir o mesmo conteúdo mais de uma vez. Então, eu super recomendo você ouvir também mais de uma vez essa live para você ter essa coragem, porque essa coragem é entender que você tem um potencial imenso aqui dentro, que são os seus talentos, são as suas habilidades, são as suas competências que você foi adquirindo conforme o tempo, conforme a sua carreira, conforme você foi desenvolvendo. A única pessoa que não consegue enxergar é você. E esse é o meu trabalho aqui, tá bom? Então vamos entender que existem 2 tipos de coragem. 2 tipos de coragem através da pesquisa. A primeira coragem é assim. Desculpa, na verdade são 2 elementos da coragem. Deixa eu explicar desses dois elementos, que eles são mais importantes que a coragem em si. Que assim, são 2 elementos. O primeiro é a vontade de agir mesmo apesar do medo e a capacidade de você controlar esse medo. Por isso que a gente precisa otimizar a nossa disposição de agir, de colocar em prática os planos, fazer algo em prol do objetivo da sua meta de fazer a sua transição para trabalhar com o que você ama todos os dias. O segundo lugar é a capacidade de você controlar esse medo. E quando você consegue controlar os seus medos e aumentar a sua capacidade de agir, é mais capaz de viver uma vida plena, virtuosa e com mais qualidade de vida e felicidade. Olha só que interessante. Então, a gente tem 2 variáveis aqui, que é a nossa vontade de agir, isto é, como é que a gente consegue dar o primeiro passo e a nossa capacidade de controlar o nosso medo, que é esse medo que nos breca, que nos paralisa, geralmente. Então, são 2 variáveis importantes que a gente tem que entender aí. Eu gostaria muitíssimo que você anotasse. E quando você consegue controlar os seus medos e aumentar a sua capacidade de agir, é mais capaz de viver uma vida plena, como eu disse anteriormente. E é mais provável que você enfrente desafios com mais facilidade, conectando-se, inspirando também as outras pessoas, e começa a ser quase que um bem comum, sabe? Sabe quando as pessoas... Você tem uma pessoa ao seu redor que ela faz alguma coisa que você gostaria de ter feito, você não consegue se espelhar nessa pessoa, você não consegue ter essa pessoa como exemplo, e você consegue ter mais coragem. É essa coragem que eu estou te dizendo. A coragem, ela é contagiante, né? Quando você começa alguma coisa, você contagia a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, contagia as outras pessoas. E você tem essa certeza de que tendo mais
coragem é que você vai ter mais autoconfiança, o medo também vai dissipando. E olha só que interessante, como é que funciona o mecanismo da coragem no nosso organismo? Por que a gente tem tanto medo desse jeito? Então, assim, para a gente poder simplificar esse complexo mecanismo no nosso funcionamento neurológico, a gente pode pensar que a gente é construído com os dois tipos de sistemas motivacionais. Um deles é o sistema de inibição comportamental, isto é, inibe, que breca. Esse sistema de inibição é que ajuda você a ficar atento em situações novas, especialmente aquelas situações de risco, de danos ou punição. Por exemplo, o sistema de inibição, ele te ajuda a ter um pouco mais de precaução quando você está andando numa rua deserta, que você sabe que pode ter uma eventual risco de risco à sua segurança, por exemplo. Você anda, por exemplo, num estacionamento, num lugar onde pode haver algum tipo de segurança, isto é, uma questão de sobrevivência ou morte. Então, assim, o sistema de inibição comportamental, ela inibe para que você tenha batimentos cardíacos para você poder correr, que é a sua sobrevivência. Então, a primeira coisa que acontece é de você brecar e dizer, o que eu posso fazer? Correr. Então, é a sobrevivência. Um outro, que é o que a gente precisa aqui, é o sistema de ativação comportamental. O que é isso? Ele está enraizado no centro de prazer do nosso cérebro e tudo tem a ver com começar ou progredir em direção aos nossos objetivos, às nossas metas. E cada sistema, olha só que interessante, cada sistema ele está atento a diferentes detalhes no nosso mundo e leva a reações emocionais diferentes. Então, por exemplo, o sistema de inibição, ele provoca medo, porque para você poder sobreviver, se tendo um leão na sua frente, tendo uma pessoa que pode te matar, ele precisa ser ativado para você poder sobreviver. Agora, o sistema de ativação, ele ativa a sua felicidade, ativa o seu agir. Por isso que é importante a gente entender. Então, assim, as pessoas com mais nível de coragem, mais alto, elas geralmente sabem quando é melhor trabalhar para controlar o seu medo e quando é mais sensato tentar juntar recursos para você poder acionar aquela vontade de agir. Lembra que a gente precisa de dois mecanismos, a vontade de agir e como a gente pode controlar o nosso medo? Então, essas pessoas que têm mais coragem, elas conseguem ter esse controle um pouco maior do medo e fazer com que esse sistema de ativação esteja mais em ação do que o sistema de inibição que te inibe, que te breca. Então, você vê que assim, o nosso sistema neurológico, inclusive, eles nos ajuda de duas formas. Então, a gente tem condições aqui dentro principalmente, para você conseguir mover-se e caminhar. Então, se você está com medo de, por exemplo, de mudar de carreira, é bem provável que esteja pensando negativamente e que não irá conseguir trabalho, que você vai, de repente, morar debaixo da ponte, você vai passar fome. Olha só, eu estou exagerando bastante, porque às vezes, quando você deixa o seu sistema de inibição comportamental ser o protagonista da sua história, você acaba assim, tendo quase que uma tragédia sem poder mudar de lugar, estando sentado na poltrona do seu sofá. Então a gente vai entender depois no final como é que a gente pode melhorar essa situação, porque claro que eu também tenho isso, mas eu também uso alguns truques que eu quero ensinar aqui para você no final dessa live. Então fica aqui comigo. E aí, para você entender um pouquinho melhor, então assim, a gente tem que ter essa vontade de agir e a vontade e a como controlar o nosso medo. Mas aí as pesquisas disseram que nós temos dois tipos de coragem. Uma coragem que você provavelmente sabe e que você geralmente se conecta e se motiva é uma coragem genérica, aquela coragem geral. É aquela coragem quando você vê alguém correndo dentro de um prédio e de chamas para salvar alguma pessoa. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram que tinha um chinês que ele ficou na frente de uma coluna de vários tanques chineses para poder forçar
para que esses tanques parassem como uma forma de protesto. Então, assim, quando você vê uma pessoa em frente de vários tanques de guerra, você fica, nossa, que incrível, que coragem. E quando alguma pessoa faz algo extraordinário, que está na capa de revista, que está nas mídias sociais, que estão nas capas de revista, que a gente fala, uau, essa é aquela coragem genérica que está um pouco longe de mim. Agora, o que eu quero dizer aqui, que eu gostaria que você entendesse, é de uma coragem pessoal. Então, vamos resumir aqui. Tem a coragem genérica, que é aquela coragem que está na mídia, que está no jornal. A coragem pessoal é aquela coragem de você agir de maneira corajosa para você e não para os outros, não para o externo. É superar o seu medo pessoal, mesmo que seja um medo que normalmente não é compartilhado com todas as pessoas. Por exemplo, eu tenho um tipo de medo que é racional ou de repente muito emotivo e que você não tem, e vice-versa. Então, esse medo pessoal é aquele medo de você superar aquele medo que você tem quando era criança, ou de repente aquele medo que aconteceu alguns tempos atrás. Mas como é que a gente consegue superar esse tipo de medos? Tentando racionalizar esse medo. Então, é esse medo que a gente tem que entender. E tem uma pesquisa muito interessante, que é de uma pesquisa de um doutorado, que ela dizia assim, que existem 232 tipos de medos. Olha quanto medos que a gente tem. Então, aqui, eu gostaria que a gente pudesse focar na coragem, porque todos nós temos a capacidade de ser corajosos no campo da coragem pessoal. Isto é, você não precisa... acho que aconteceu algum probleminha aqui na minha câmera. Ok. Bom, voltando aqui, o que eu gostaria de que vocês entendessem, principalmente, que essa coragem que acontece nas mídias sociais é uma coragem que parece que está muito distante da gente, mas a coragem que eu digo da coragem pessoal, de você vencer os seus próprios medos, é aquela coragem que vem dentro de você. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui para você poder entender. Sabe aquela coragem de você ir para uma entrevista de trabalho, mesmo tendo medo, mesmo achando... é um achômetro, né? Porque assim, a gente tem muitas habilidades, muito potenciais aqui dentro, mas a gente fica achando que não tem. Então, mesmo assim, você ir para essa entrevista, por exemplo, você dar um basta planejado em um trabalho que causa muita frustração, que não é mais sustentável para você. Por exemplo, quando você está insatisfeito no seu trabalho, você tentou conversar com o seu chefe, explicando a situação do seu excesso de trabalho, mostrando para o seu chefe alguns fatos, alguns números das atividades que você está fazendo atualmente, que você precisa diminuir um pouquinho o seu trabalho, fazer essa negociação, e fazer essa negociação definitivamente exige essa coragem. Então, essa é a coragem pessoal, essas pequenas coragens que você tem no dia a dia. Por exemplo, uma outra coragem que eu acho que é bastante importante a gente salientar aqui, por exemplo, uma coragem quando você tem uma reunião na sua empresa, uma reunião com a sua equipe. Por exemplo, alguém está fazendo uma apresentação, você ter a coragem de levantar a mão e dizer assim, olha, você poderia repetir novamente, porque eu não entendi isso. E de repente, essas pessoas também têm a mesma dúvida que você, mas não têm a coragem de perguntar, de ter essa humildade de dizer, eu não sei, poderia me repetir? Que eu acho que essa coragem pessoal que a gente tem, porque às vezes a gente tem medo de ser ridicularizada, a gente tem medo de ser assim, como assim eu não entendi isso? E tudo bem não entender, a gente não é obrigada a entender tudo, e que tudo bem a gente fazer perguntas e ter essas pequenas coragens. Então, a coragem é uma postura, é um hábito que você consegue ter mais coragem com atos corajosos. Então, assim como, por exemplo, você aprende a nadar, aprende a andar de bicicleta, nadando, praticando e andando de bicicleta, é a mesma coisa a coragem. Você aprende a ter mais coragem praticando
a coragem. Olha só que interessante, né? E olha só que ciclo sensacional. E quanto mais você pratica essa coragem, mais você tem autoconfiança, mais você vai tendo mais autoestima. E quanto mais confiança, autoestima, aquelas habilidades que você sabe que tem, mas que você fica negando que não tem, elas saem de uma forma tão poderosa, com potencial tão grande, que esse potencial ele consegue tornar-se um resultado. E aí você faz um loop da prática da coragem. Você não acha isso sensacional? Então, eu gostaria muitíssimo que você pensasse nessa questão. E aí, olha só que interessante, no contexto dessa coragem pessoal, a gente pode dizer com confiança que essa coragem, ela pode ser aprendida. Então, pode ser que nem todos nós subamos num veículo em chamas, pode ser que a gente não faça algum tipo de coragem, que essa coragem é genérica, mas cada um de nós temos o potencial para enfrentar os nossos próprios demônios psicológicos e superá-los para ter uma vida melhor, para ter essa qualidade de vida. E o que eu digo com esses demônios psicológicos? São aquela procrastinação que a gente tem vontade de agir, mas não age, que eu já falei sobre a procrastinação no vídeo passado, na live passada, essa tal do perfeccionismo, que o perfeccionismo, na verdade, nada mais é que é o medo do fracasso. Na verdade, o perfeccionismo é muito mais complexo, mas um dos problemas do perfeccionismo é o medo do fracasso, o medo de ser julgado, o medo de tentar e não conseguir, o medo próprio, o medo pelo outro. Então, esse vitimismo que às vezes a gente tem numa situação, que são todos esses demônios, eu digo demônios psicológicos porque parece que é um inferno aqui dentro da gente e que vai criando situações. Então, a coragem pessoal, ela representa o melhor retorno possível de qualquer investimento que você possa fazer. Então, se você consegue ter um pouco mais de a estratégia, um método, uma técnica para você poder aumentar esta coragem. Então, qualquer tipo de investimento, de tempo, de foco, de energia, de um pequeno passo que você vai dar em direção a essa pequena coragem, vai ser o melhor retorno de investimento que você pode ter na vida. E quanto mais a gente tem atos corajosos, a gente consegue ser mais corajosa. E, gente, é realmente um músculo, é quase que um músculo. Sabe quando você vai para a academia, que você não consegue ter um resultado em uma semana, um mês, mas você consegue ter resultado daqui um mês, 2 meses, 3 meses. Um mês não digo, vamos dizer 3 meses ou 6 meses. E a coragem é a mesma coisa. Então vamos combinar aqui com a gente que a gente vai treinar essa pequena coragem no nosso dia a dia, fazendo pequenas situações que nos faz orgulhar, que nos faz ter mais segurança de quem somos e de quem podemos ser. Combinado? Então, eu gostaria muitíssimo que você escrevesse aí qual o seu real medo de mudar de carreira ou de profissão para começar a trabalhar com o que você ama. E aí, eu gostaria que você lembrasse que você é humano, que você vai errar, que você não precisa ser perfeito e ninguém é. O que você pode fazer, o que a gente precisa fazer é tentar sair dessa zona de conforto com sabedoria para aumentar esse nível de coragem e poder aumentar essa disposição de agir e controlar o nosso medo, ou tentar administrar o nosso medo, que é uma forma de nós termos mais coragem. E aí, olha só que interessante. Por que ter mais coragem é tão importante e fundamental para a nossa vida profissional e pessoal? Porque, assim, a coragem é uma das virtudes, o sentimento, para a gente poder ter mais qualidade de vida, conseguindo usar esse nosso potencial, esse nosso talento que tem aqui dentro todos os dias. E olha só que coisa mais interessante. Porque a raiz da palavra coragem é cor, que do latim é coração. Então, como o coração, ele bombeia o sangue para os nossos braços, para nossas pernas, para os nossos órgãos vitais, a coragem dá vitalidade, energia para nossas ações,
comportamentos e atitudes. Então, como o coração, a coragem é vital para a gente poder viver. Porque se a gente não tem essa coragem para dar um pequeno passo em direção ao que a gente ama, a gente sempre vai ter uma vida aquém. É quase que estar vivo morto, vivo morta. Por isso que eu faço essa comparação e por isso que a coragem vem de coração, porque ela é vida, ela é energia, ela é vitalidade. Então lembre-se bastante dessa palavra e que é tão interessante. Então, de todas as virtudes que a gente pode ter, por exemplo, como a prudência, a justiça, a paciência, a resiliência, a perseverança, a coragem é aquela que nos ajuda a viver exatamente da maneira que a gente deseja viver e é o combustível psicológico que a gente precisa para criar, para a gente poder correr risco, para ajudar os outros e enfrentar problemas difíceis, porque a gente pode ser madura o suficiente e nós somos maduras o suficiente para entender que neste processo não vão ter flores, céu azul sempre, vai ter alguns momentos de céu azul e florzinha de cor-de-rosa, mas vão ter vários momentos difíceis, mas que esses momentos difíceis é que também nos moldam como pessoa e como profissional e que a gente vai aprendendo nesse processo, que eu acho que é também importante. E é importante ter coragem porque também todos nós podemos viver até o nosso potencial máximo e experimentar uma vida plena apenas se nós formos donas de nós mesmas e não vítimas dos nossos caprichos emocionais, particularmente do medo. Olha, eu sei que existe tipo de medos que são de tipos de níveis diferentes, que às vezes é muito difícil de a gente ultrapassar esse medo, então às vezes a gente pode ser que seja capricho, algum tipo de vitimismo, mas aqui eu gostaria muitíssimo de que eu fizesse um convite para você poder tentar. Como é que você consegue sair desse vitimismo, consegue sair desse loop emocional negativo, que eu acho que é muito importante para a gente entender aqui. E aí, eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, da minha aluna, que ela é funcionária pública, a minha aluna chamada a Mônica, que ela tem um trabalho estável, ela é funcionária pública, ela tem um nível financeiro bastante estável também, por ser funcionária pública, mas assim, ela ia arrastar para o trabalho, ela não tinha nenhuma forma de crescer profissionalmente e o trabalho era muito mais uma razão de infelicidade e de angústia e fonte de muita insatisfação. Já não conseguia mais aquele trabalho que ela gostava no começo, já não consegue mais ter aquele brilho no olhar. Então, depois das nossas mentorias, o que ela começou fazendo? Olha só como é pequenos passos. Ela teve a coragem de negociar com o chefe dela, dizendo que ela precisava reduzir a carga horária dela e que assim teve que ter uma negociação. Então eu ajudei ela a fazer essas negociações nas nossas mentorias e aí ela teve essa coragem de conversar e negociar, e ela conseguiu fazer a redução da jornada de trabalho dela, e hoje ela consegue fazer o que ama, que é fazer roupinhas de criança, fazer roupinhas de bebê. Então hoje ela tem já os clientes dela, que através desses clientes, esses outros clientes, eles também apresentam para outros clientes, então, e ela vai começando a trabalhar pouquinho em pouquinho no que ela ama. Então aquele trabalho como servidora pública, como que ela ia quase arrastada, ela já consegue ressignificar, porque ela já está começando a trabalhar com o que realmente ama. Por exemplo, eu tenho um outro aluno, que o Cláudio, por exemplo, ele não tinha coragem absolutamente de conversar com a chefe também pela insatisfação no trabalho dele. Ele depois da nossa mentoria com relação aos nossos talentos, ele descobriu o potencial incrível que ele tem aqui dentro dele. E aí ele entendendo que esse potencial ele tinha que tirar. Ele tinha que usar esse potencial que era a empatia, que era o desenvolvimento, que era ajudar as outras pessoas, ajudar o time dele. E ele foi fazendo isso
apoderando-se dos talentos dele. À medida que ele foi mudando a atitude dele, a chefe dele foi entendendo que ele estava sendo mais proativo, ele tinha mais iniciativa, ele estava tendo mais condições de comunicar as ideias dele. E aí, depois de um tempo, surgiu uma oportunidade para ele ser promovido, para ele ser coordenador para virar supervisor. E ele conseguiu ser promovido, conseguiu dobrar o salário dele através desta coragem. Então, assim, olha só como é que esses alunos conseguem. E eu também tive, não sei se vocês assistiram a minha live contando a minha história, que assim, eu morava no Japão com um cargo também vitalício, eu era professora universitária de uma das 5 melhores universidades do Japão, então assim, tinha um nível econômico social bastante alto, porque professor universitário em país de primeiro mundo realmente é bem pago, então assim, eu tinha uma vida muito tranquila, mas não era um trabalho que já enchia o meu coração, que me fazia os olhos brilharem, então assim, eu estava numa situação muito difícil. Mas eu sempre ficava pensando também, o que eu ia fazer, se eu não mudasse naquele momento, o que seria daqui 3 anos, daqui seria 5 anos, eu estaria muito pior do que eu estaria nesse momento. Então, eu fui obrigada a mudar de carreira. Então, se você não sabe ainda da minha história, eu gostaria muitíssimo que você assistisse essa live, porque eu conto em detalhes como é que foi essa transição de carreira para mim. Então, assim, eu tive que ter muita, mas muita coragem para abandonar tudo que eu tinha feito. Porque, assim, eu cheguei no Japão com 19 anos, trabalhando numa fábrica, e saí de lá com meu PhD, como diretora executiva e também como professora universitária com cargo vitalício. Então, eu tinha muito a perder e eu tenho certeza que você também, nos seus níveis, você também tem muito a perder para poder mudar de carreira, mas é essa coragem que a gente precisa ter. E aí, uma dica que eu queria te dar aqui é que assim, quando você vai fazer essa transição, quando você vai ter essa coragem, para que as pessoas não minem essa coragem, não coloquem água na sua cerveja, não atrapalhem a sua coragem, não compartilhe com tantas pessoas, porque quando você compartilha com muitas pessoas, as pessoas têm medo por você. Algumas pessoas querem te proteger, algumas pessoas querem te brecar de uma coisa que elas de repente gostariam de fazer e não têm a mesma coragem de você. Então, para que você não se sinta mais inibida, travada do que você já está, então assim, compartilhe com pessoas que vão te dar essa coragem, que vão te dar aquela motivação, que vão te ajudar, que pode ser algum mentor, pode ser algum professor, pode ser de repente a sua mãe. Eu, por exemplo, não contei para minha mãe logo de início, porque minha mãe ia ter um ataque do coração se acontecesse isso. Então, assim, tente contar para pessoas que vão te ajudar nesse processo. Então, por que eu digo isso? Porque como é que você vai dar uma certeza que nem você tem essa certeza e ninguém tem essa certeza? Eu também não tinha essa certeza e eu acho que é impossível ter. Agora, você sabe e tem a intuição de que você precisa mudar, caso contrário, a situação só tende a piorar. Então, nesse momento, você quer ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar, vão te apoiar nessa decisão e não o contrário. Você não quer aquela pessoa que fala: ah, mas pra que você vai fazer isso? Pra que você está numa situação tão tranquila? A sua situação está tão estável, mas ninguém está no seu lugar. Então, por mais que as pessoas digam, tenha essa confiança de que você está tomando essa decisão certa. E o que você precisa para isso? É ter essa certeza de que essa coragem, ela está concreta, ela está certa, que você quer e é isso que você quer mesmo para você. Então, eu gostaria muitíssimo que você entendesse isso. Então, assim, por isso que você precisa ter esse plano, né? Ter essa coragem organizada, ter essa coragem planejada que eu costumo dizer. Então, eu também eu não gosto de ficar compartilhando com todas as pessoas para você não dar muita satisfação do seu futuro, ficar dando explicações que de repente nem você tem nesse momento e que de repente você tem que ficar criando situações. Então, assim, uma das dicas aqui é não compartilhar com todo mundo essa sua situação, inicialmente com pessoas que realmente vão te apoiar. E aí,
o maior benefício de você, assim, agora eu queria explicar também, e qual que é o benefício de você ter mais coragem? O primeiro deles é entendendo que é fácil de entender, a coragem é mais fácil do que a gente possa imaginar. É simplesmente, lembra lá que é simplesmente a disposição de agir, mesmo com medo, mesmo com risco, mesmo com a incerteza e com os medos. E controlar esse medo, administrar esse medo, racionalizar esse medo. E como que eu acabei de explicar com a minha experiência. Então é importante dizer que não é pedir as suas contas e sair mudando de uma hora para outra, porque isso é só ser imprudente, isso é só irresponsável, na verdade. Em segundo lugar, a coragem é uma virtude valiosa, algo que a gente quer estimular na gente e no outro, porque ele envolve uma ação moral que conduz a uma melhor qualidade de vida e que também são pequenas ações que você vai fazer todos os dias e que é um aprimoramento contínuo. Tem uma palavra que eu amo de paixão que chama-se Kaizen em japonês. O Kaizen foi responsável, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo desenvolvimento de grandes empresas, por exemplo, como a Toyota e de várias empresas japonesas. Então, esse aprimoramento contínuo, como é que eu consigo ser 1% melhor todos os dias? Como é que eu consigo fazer melhorias, pequenas melhorias, todos os dias? Que é o que eu digo aqui, o passo a passo todos os dias. Que se você não começou ainda, 5 minutos. Não começou ainda, 10 minutos. Aí você vai ver os seus recursos que você tem. O terceiro é algo muito interessante de saber, que a coragem pode ser aprendida. A coragem é como um músculo, né? Que se você quiser ter mais coragem, você vai tendo mais coragem no seu dia a dia. Para você poder nadar, você tem que praticar a natação. Para você andar de bicicleta, você tem que praticar. A coragem é a mesma coisa. E a coragem representa a superação de um limite pessoal. Mesmo que as outras pessoas se intimidem diante da circunstância, você vai lá e consegue ultrapassar esses pequenos limites que você tem e que você se impôs para você mesma. Então, cada um de nós, a gente tem o potencial para enfrentar os nossos demônios psicológico, então nós precisamos vencê-los e seguir em frente. Por isso é que eu gostaria que você respondesse essa pergunta que eu tenho dito várias vezes. Quais são os medos, as dúvidas e as incertezas que eu tenho para começar a trabalhar com o que eu amo? De novo, a gente precisa controlar, administrar esse medo. E como é que eu faço? Racionalizando esse medo. Esse medo, ele realmente existe, porque às vezes a gente vai criando monstros aqui dentro que geralmente não existem. Por isso que eu quero que você faça essa racionalização do seu medo. E finalmente, o último passo, como é que você consegue aumentar o seu nível de coragem e perceber que essa coragem está ao nosso redor? O nosso pesquisador, o nosso Indiana Jones da coragem, ele diz o seguinte, ele fez várias pesquisas com várias pessoas e ficou muito claro que o fracasso das pessoas em reconhecer a coragem é um dos maiores obstáculos para conseguir coragem. E ele chama esse tipo de coragem cega, esse tipo de fenômeno. E como é que ele define essa coragem cega? A coragem cega é aquela tendência de você ignorar o seu extraordinário potencial de comportamento e você interpretar como algo comum, algo normal. Ah, eu sei falar bem? Ah, todo mundo sabe falar. Eu tenho iniciativa para começar? Ah, todo mundo tem. Eu consigo organizar e planejar o meu dia a dia? Ah, todo mundo tem. E não é verdade. Isso são sinais de talentos e um potencial que você tem aqui. Então, por isso é que eu gostaria muitíssimo que você entendesse que essa coragem, tirasse essa coragem cega que você tem aí dentro e que descobrir que você tem muito mais potencial do que você pode imaginar e que é só um obstáculo. Eu sei muito bem que esse medo pode ser muito grande, esse obstáculo pode ser muito grande, mas eu também tenho certeza que eu gostaria que você assistisse aquela aula que eu falo sobre talentos, que você tem um potencial sensacional aqui dentro e que eu sempre falo com os meus alunos é que esse potencial ele está aqui dentro e na alegria e na tristeza eles vão te ajudar
a vencer esses problemas, esses medos e essas incertezas. E qual é o seu trabalho? É tirar esse potencial para fora, é trabalhar através, não através, é trabalhar com o seu potencial, através com os seus talentos, para transformar em pontos fortes. Então, não caia na cegueira da coragem, achar que você está velha demais, mas achar que você não tem o potencial suficiente, não tem habilidades suficientes para mudar, porque você é que está causando um obstáculo para você não ter essa coragem. Então, acabou a partir de hoje essa coragem cega. Combinado? Tá bom? Bom, então, como é que você consegue? Eu quero te dar um passo a passo de como é que você consegue vencer esse medo e ter mais coragem. Então, primeiramente, como é que a gente consegue como é que a gente consegue ter mais coragem? A gente tem que entender que decisões importantes na vida, que é essa mudança de carreira, essa mudança de trabalho, sim, exigem coragem. Exigem coragem e é algo natural. Porque, claro, que se você está numa posição, está querendo mudar, claro que existe risco, mas aí vai ter um risco que vai ser um risco planejado, organizado e planejado, que eu acho que é mais importante. Então, você entender que isso exige coragem mesmo. Segundo, prestar atenção aos seus pensamentos. Então, assim, os nossos pensamentos, eles influenciam profundamente a maneira como a gente sente e como é que a gente age, nosso comportamento. Então, quando você pensa em momentos, por exemplo, que você fracassou com alguma coisa que não deu certo, é muito provável que você vai se sentir insegura, vai se sentir fraca, vai se sentir impotente e que, claro, esse medo ele é quase que potencializado e, claro, que você paralisa também. Então, o que você precisa fazer? Você vai entendendo que você não precisa exatamente controlar esses pensamentos. Se você vai entendendo, é o meu sistema de inibição. Lembra lá que a gente falou de que tem dois sistemas neurais, que é o sistema de inibição e o sistema de ativação? O sistema de inibição querendo me proteger de algum risco que porventura ele acha que vai acontecer. Então, sabe aquele experimento quando disseram assim, olha, não pense num carro vermelho. Então, assim, a gente pode colocar assim, olha, não pense num carro vermelho. Tudo que você pensa é num carro vermelho. Então, assim, não adianta controlar os seus pensamentos que você não vai conseguir. Então, entendendo que é o seu sistema de inibição. E aí você prestar atenção nos seus pensamentos, se você perceber que está tendo um pensamento que prejudica alguma tentativa de tomar alguma ação concreta, tente perceber, eu estou tendo um pensamento de medo, algo muito comum, porque é parte cerebral do meu sistema neural. Em segundo lugar, tente ter pensamentos mais corajosos. E como que você consegue fazer isso? Pense numa situação ou momentos que você foi muito corajosa e que você tem orgulho de você fazer isso. Por exemplo, a última vez que você teve coragem e que você percebeu que não foi tão difícil assim. Então, eu gostaria que você fizesse uma lista de tudo que você teve coragem, porque eu também fiz isso. Quando eu fui mudar de carreira, quando tinha muito medo de começar a dar o meu primeiro passo, eu fiz uma lista e eu tenho até hoje essa lista. E todas as vezes que eu tenho medo, que eu não tenho, que eu fico com receio de alguma coisa, eu praticamente olho e checo todas essas listas para me dar mais coragem. Então, assim, lembrando que quando você pensa em algo negativo, você se sente fracassada, você fica com medo e se sente fraca. O que nós queremos aqui é ter pensamentos de mais coragem, é ter pensamentos de quando você teve sucesso, que você teve essa coragem, e é isso que eu quero que você faça com você agora, tá bom? Então, por exemplo, eu fico muito orgulhosa na questão pessoal, quando eu pulei uma vez de paraquedas. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou aquela pessoa aventureira, eu não ando de montanha-russa, eu não sou aquela pessoa que faz aventuras loucas, mas pular de paraquedas pra mim era uma coisa assim do outro mundo. Mas eu queria ter essa coragem pessoal. Então, todas as vezes que eu lembrava que eu
eu lembro que eu pulei de paraquedas, eu fico muito feliz, porque é um tipo de coisa que eu não faço normalmente, mas que eu tive a coragem. Por exemplo, no caso profissional, uma coisa que eu fico muito orgulhosa é, por exemplo, eu vivi durante 10 anos no Japão com bolsa de estudo, com várias organizações, mas não é que eu sou inteligente. Agora, eu sei que eu sou esforçada, comprometida, eu sei que eu preciso ser organizada e preparada antes de vencer uma bolsa de estudo. Um ano antes, eu já tenho que procurar um outro tipo de bolsa. Então, eu tenho orgulho de saber que eu não tinha dinheiro para pagar os meus estudos, mas eu sabia que alguém ia pagar. E se alguém era conseguindo bolsas de estudo. Então, eu sinto orgulho de fazer isso. Então, assim, liste essa coragem, o que você se orgulha de você, que eu tenho certeza que você vai se sentir mais corajosa, de que você sim tem condições de fazer esse pequeno passo todos os dias. Uma outra coisa muito, 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 muito importante, esteja disposta a falhar. A ideia de que estamos totalmente no controle da nossa vida é uma visão de mundo que dá origem, por exemplo, ao impulso de resistir ao fracasso. Então, mesmo que a gente tenha a tendência de achar que a gente pode ser, por mais que eu tenho 50 anos, às vezes a gente quer ser mais jovens, a gente não vai conseguir lutar contra a nossa idade. A gente não vai conseguir lutar, por exemplo, com o fracasso. Mas a gente pode fazer com que o fracasso nos ajude, porque o fracasso é praticamente inevitável. E todos nós, em níveis diferentes, a gente vai fracassar, infelizmente. Então, pessoas com alto nível de coragem, elas entendem o fracasso como um risco e a maior parte do tempo sabendo que é inevitável, faz parte do processo. Por quê? Se você não estiver no campo de batalha, se você não estiver fazendo alguma coisa, você não vai fracassar. Então, entendendo que é inevitável, faz parte do processo e, mais importante, é temporário esse fracasso que você pode acontecer. E entendendo que realmente que não existe sucesso sem falhas. Por exemplo, parece que até é um clichê eu falar isso, que não existe sucesso, não existe um resultado positivo sem essas falhas. Então eu gostaria muitíssimo que você entendesse isso. Então, o fracasso ele também nos ajuda a melhorar as nossas habilidades e as nossas estratégias, tentando melhorar as nossas metas para que a gente consiga ser mais bem sucedido. Então você não precisa e nem deve aceitar o fracasso como bom, mas entendendo que ele é inevitável e que também ele pode ser benéfico. Aceitar o fracasso não é sinônimo de querer conscientemente o fracasso, mas sim desfrutar de alguma coisa que não deu certo e entendendo que da próxima vez você vai fazer diferente, de uma forma que você consiga chegar mais perto do sucesso. Então o que eu quero dizer aqui é que assim, não deixar que o fracasso, porque várias pessoas me escrevem dizendo assim que Ana Elisa, eu tenho muito medo de fracassar, mas entendendo que o fracasso só vai acontecer quando você estar em movimento e que o fracasso, não deixar que o fracasso atrapalhe a sua vida e que limite as suas decisões, deixando você paralisada. Porque caso contrário, nada vai acontecer. Lembra que coragem faz parte de coração? Coragem é vitalidade. E a gente precisa dessa vitalidade para, inclusive, vencer os nossos fracassos. Então, é isso que eu gostaria muitíssimo que você entendesse. Um outro truque aqui é a gente reconhecer que existe aspectos positivos e negativos desse fracasso. Então, que assim, o que aconteceu comigo é muito ruim. Por exemplo, eu tive uma decepção muito ruim comigo mesma. Eu posso estar decepcionada comigo, mas eu posso ficar muito satisfeita de que pelo menos eu tentei, pelo menos eu estou no campo de batalha e de dar essa recompensa e dizer assim que, nossa, que ótimo, que aconteceu não que ótimo que vai acontecer esse fracasso, mas que ótimo que alguma coisa não deu certo nesse momento, porque ainda bem que não deu certo depois. Então a gente vai tentando e que através desses fracassos que a gente consegue o sucesso também, que não existe uma vida realmente de sucesso sem decepções, sem fracasso, porque realmente a vida, infelizmente, não é rosas e cor de rosas e purpurinas. Pra gente conseguir melhorar uma habilidade, a gente conseguir melhorar e ter sucesso na vida, a gente vai ter que ultrapassar esses momentos difíceis, a gente vai ter que ultrapassar esses medos, essas incertezas, essa vontade às vezes de
morrer porque aconteceu alguma coisa ruim, mas vencer esses medos, vencer essa frustração que acontece no dia a dia e que eu acho que faz a total diferença de uma pessoa que tem sucesso e uma pessoa que não. Então eu gostaria muitíssimo de terminar essa live com uma frase do Thomas Edison, que ele diz o seguinte, que eu falei no meu caminho para o sucesso. Então, eu quero que você faça e tenha coragem de falhar no seu caminho para a sua mudança de carreira e de profissão, para trabalhar com o que você ama. E não impeça com que o dinheiro, a idade, o tempo, a sua escolaridade, as suas habilidades, seja qualquer desculpa para atrapalhar esse caminho. E que tem apenas uma vida só para você poder viver, e eu não gostaria que você desperdice essa vida tendo arrependimentos horríveis no final da sua vida. Então eu desejo muito, muito que você também esteja apto a falhar no caminho para o seu sucesso. Combinado?